Olá pessoal, dando seguimento então à nossa série aqui de episódios, né, para a gente tratando do aspecto da capacitação de elaboração de projetos. Mais uma vez lembrando que esse projeto foi contemplado pelo edital de conteúdo artístico, cultural e digital com financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura, o FUCultura, nessa iniciativa através da Secretaria de Cultura aqui de Novo Hamburgo. Nesse terceiro episódio aqui a gente vai estar falando um pouco sobre o que são projetos culturais e quais são as etapas ou ciclo de vida de um projeto cultural. O projeto cultural, assim como os demais projetos, ele pode ser entendido como esse instrumento técnico, estratégico e de comunicação. Só que, no entanto, ele vai se diferir no aspecto do seu eixo central, que vai ser voltado para as artes e para a cultura. Outra característica importante é que os projetos culturais nem sempre eles nascem com um objetivo meramente financeiro. Temos ainda uma outra questão que seria do seu planejamento, né, no seu orçamento, ele não requer cálculos tão elaborados como pode ser um projeto de obra ou de reforma, um projeto estrutural, que vai envolver aí cálculos de engenharia, certo? Mas os projetos culturais, eles também são muito ricos e eles podem atender a diversas necessidades do meio cultural, promovendo diversas ações. Poderíamos citar algumas delas, como pode ser feito um projeto para a gravação de um CD, para rodar um filme, para a reforma em um museu, para uma exposição de arte, para um espetáculo de teatro, de dança ou de música, até mesmo para um desfile de carnaval. Os projetos culturais, eles têm os campos de abrangência. E eles devem começar a ser pensados com alguns questionamentos, como o que, como, quando, onde, quem, com quem e para quem. Essas são algumas das perguntas importantes que a gente deve fazer quando começa a pensar um projeto. Falando então sobre essa parte de pensar o projeto, né, a gente agora avança para a questão de quais são as etapas desse ciclo aí do projeto. Podemos dividi-lo entre elaboração, execução, prestação de contas e encerramento. A parte da elaboração, ela pode ser entendida como aquela parte em que a ideia vai para o papel. Quando começa-se a pensar qual vai ser o objetivo e como vão ser os meios para se operacionalizar. Essa é a etapa da elaboração. Temos em seguida também a etapa do planejamento, que é quando são avaliados as possibilidades do projeto, quais são os seus riscos. A gente pode também trazer que essa é a etapa da revisão e das adequações necessárias, que o planejamento ele nada mais é do que tu antecipar a ação pelo contexto, né? Então, e com base na interpretação. Temos então ainda nessa etapa da elaboração a parte do escopo, que é quando se define o tempo do projeto, o orçamento do projeto. Avançando, então, nós vamos ter a etapa de execução. Na etapa de execução, a gente pode entender como a etapa operacional, ou a etapa de produção também. Vai ser quando é posto em prática o projeto. E quando é feito um acompanhamento
de todos os indicadores previstos na etapa de planejamento. É quando a gente põe a mão na massa e é quando ele está de fato ocorrendo. Nesse momento também é importante lembrar a importância das reavaliações para qualquer mudança necessária do projeto, quando se perceber que ele pode estar se afastando do seu objetivo. A terceira etapa desse ciclo, a gente fala que é a prestação de contas. Nessa etapa é onde tem como objetivo, né, atender ao orçamento que o projeto tinha planejado anteriormente. Se esse orçamento ele foi obedecido e segundo, se todos os pagamentos foram feitos na forma correta e previstas no projeto. A última etapa, então, do projeto, dizemos que após a elaboração, a execução e a prestação de contas, temos ainda a etapa do encerramento, que é quando, após o encerramento do projeto, se observar se os seus objetivos e metas foram atingidas, se ele atendeu de forma eficiente o que ele se propôs, e a elaboração dos relatórios, então, de avaliação, que vão servir como um instrumento de medição se esse projeto foi realizado com êxito. Então, nesse vídeo a gente falou sobre o que é um projeto cultural e qual o ciclo de vida do projeto. Na sequência, a gente fala um pouquinho mais. Até lá!